és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos dizer: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Vamos declarar: ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você crê nisso, minha irmã? Quantos creem nisso? Aleluia. Meu irmão, não sei se você tem percebido a diferença que tem sido a nossa igreja, o mover do Espírito Santo que tem tido na nossa igreja. Eu sei que isso que Deus colocou no coração do nosso pastor não foi à toa, não foi em vão. É porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa igreja. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida da nossa família. A palavra do Senhor diz que nem o ouvido ouviu, nem olho algum viu, nem penetrou em algum coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu irmão. Glória a Deus. Eu queria que você erguesse as suas mãos para os céus mais uma vez. Vamos declarar essa verdade que nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa igreja, que ninguém é comparado a esse Senhor, ninguém é comparado ao nosso Deus, ninguém é comparado ao Senhor, ninguém é comparado à sua grandeza, à sua bondade, à sua misericórdia, à sua infinita graça. É como o nosso Deus. Declare isso. Ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como nós. Ninguém é como tu, Senhor. É como nós. Vamos declarar agora, meu irmão. Grandes coisas estão, só aqueles que creem, diga isso. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê, aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Digno é, Senhor. Grandes coisas vão acontecer. Aqueles que crêem no Senhor, o Senhor, Ele é grande, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. Eu vou deixar um versículo para vocês meditarem em casa, em Josué 22, 5. Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias. Josué 22, 5, que diz: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardais os mandamentos, e vos acheis a Ele, e o servis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E que nós possamos, meditar nessa palavra e guardar os mandamentos do Senhor, e nós temos que servi-lo, porque o Senhor, Ele é grandioso, o Senhor, Ele é bondoso para com as nossas vidas. Eu queria convidar a nossa irmã Caísa, que vai estar nos trazendo uma palavra neste momento. Fazer uma oração. Senhor Deus, graças, ó Deus, te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos, ó Deus, na tua casa, ó Deus, para, ó Deus, nos alimentarmos, ó Deus, esse banquete, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada pessoa, ó Deus, que tirou, ó Deus, um tempinho, ó Deus, na sua agenda, ó Deus, para estar aqui, ó Deus, para aprender mais, ó Deus, a tua palavra. Pai amado, muito obrigado, Deus. Pai amado, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, estar, ó Deus, usando, ó Deus, a nossa irmã, ó Deus, Caísa, ó Pai, que ela venha ser, ó Deus, um instrumento, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Pai amado, que não venha ser ela, ó Deus, mas sim, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar falando através dela, Pai. Pai amado, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, cheio, ó Deus, do teu Espírito, ó Deus, cheio da tua palavra, Pai. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos, ó Deus, na tua casa, Pai. Essa oração que eu faço, ó Deus, grata por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e por tudo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, como a Cleo falou, eu me chamo Caísa. Tenho 27 anos, parece mais nova, né? Eu sou casada com o Rafael. Tenho o Bernardo ali de 4 anos, que é mais conhecido que a gente aqui na igreja. E é um prazer estar aqui. Quando eu recebi esse convite, eu confesso que eu falei, gente, que responsabilidade. E falar da palavra de Deus é algo que a gente tem que ter muita responsabilidade para poder falar. E esses dias, essa semana que a gente está tendo, tem sido tremendo, tem sido realmente palavras direcionadas pelo Senhor. E ontem, pastor Givaldo pregou, e algo que eu sempre presto muita atenção, ele falar que a gente sempre
tem que buscar na palavra, sempre tem que estar direcionado na palavra de Deus, porque ela é a vida. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu também, como profissão, eu sou psicóloga, já tem quase 2 anos, venho atuando aí na área. E aí, quando o pastor Humberto me convidou para estar trazendo essa palavra, ele pediu para mim trazer um pouquinho também da minha profissão, alguma visão mais também dentro da psicologia. Então, eu vou estar falando na palavra e um pouquinho também dessa ciência, tá bom? E antes da gente já entrar direto na palavra, para a gente ficar mais à vontade, eu queria estar fazendo uma dinâmica. A gente tem alguns homens aqui, mas vai ser mais direcionado para as mulheres. Vou estar fazendo uma dinâmica rapidinho com vocês agora. E o tema é sobre tempo de despertar no servir, tá bom? Me ajuda aqui, por favor. Eu vou estar servindo algumas pessoas, só que de forma diferente, tá bom? Eu queria que você desse essa água para... A Cleo vai estar me ajudando. Queria que você desse essa água para alguém, qualquer pessoa. Qual o seu nome, irmã, que recebeu a água? Maria. Agora, eu vou estar servindo a mesma coisa, só que para uma pessoa diferente. Vou estar escolhendo, deixa eu ver quem vai ser. A Ju. Acabou vindo muito cheio. E agora, eu vou estar dando água também, essa mesma água para outra pessoa. Só que é a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Pode puxar, Cléo. Segurar. Afasta para mim, por favor. Obrigada. Bem, essa água aqui, deixa eu ver para quem eu vou dar. Vocês perceberam que é uma taça, né? E ainda bem diferente, azul. Bem, vou estar dando essa água para a Rafaela. Para você se hidratar, para você ficar refrescada, tá geladinha. E ainda nessa taça azul, bonita. Não sei se é a sua cor preferida, mas é uma das que eu gosto. Pode sentar. Obrigada. Vocês perceberam que eu dei a mesma coisa para 3 pessoas diferentes? Na verdade, eu cheguei a dar para 2. Eu pedi para a Cleo dar ali para aquela irmã. Só pedi para ela levar, eu nem fui lá. Para a Ju, eu dei a mesma água aqui, só que num copo de plástico. E para a Rafaela, eu já dei um tratamento totalmente diferente. Numa taça ali azul, trouxe uma caixinha aqui, toda personalizada. E, às vezes, a mesma coisa, ela foi servida, só que teve um diferencial.
A Rafaela, ela foi melhor servida. E na obra do Senhor, a gente não pode ter diferenciais. A gente tem que pregar a palavra dele, tem que servir na casa dele da mesma forma. Não é porque às vezes eu tenho mais simpatia por uma pessoa que eu vou tratar ela de forma melhor. Eu tenho que tratar a todos da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Eu sempre tenho que ter algo de bom para estar passando ali para aquela pessoa, porque é isso que Jesus fez, não é? Então a gente tem que pegar ele sempre como exemplo e estar seguindo ali os passos dele. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia novamente em Josué 22, capítulo 5. A Cléo, ela já leu, mas eu queria que vocês abrissem novamente. Amém? Eu vou ler aqui uma versão mais simples. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Eu queria que vocês repetissem comigo. Fiquem ligados com ele, sirvam com todo o coração e com toda a alma. Bem, desde a partir ali de Êxodo, a gente vê muitas passagens assim relacionadas, que Deus ele sempre dava muita ênfase para que as pessoas sempre servissem e passassem isso para os seus filhos e os filhos de seus filhos. E agora entrando na palavra, o que seria servir? Quando eu fui procurar, já tinha assim um entendimento, mas eu fui procurar o significado do que é servir. Servir é trabalhar em favor de alguém, de uma instituição ou de uma ideia. E eu peguei e fiquei pensando, quando me passaram esse tema para poder falar, eu falei, Senhor, o que dentro da psicologia, o que tem algo a ver com servir, o que eu poderia estar falando? E aí o Senhor me lembrou do exemplo de Jesus, que ele foi o maior exemplo de empatia que teve na terra e não vai ter pessoa melhor, nunca vai existir pessoa empática igual a ele. Por quê? E agora eu quero falar para você o significado do que é empatia. Derivado do grego, quer dizer epateia, que quer dizer paixão. Paixão é um sentimento intenso que altera um comportamento. E o que é empatia? Ela é a capacidade de você se identificar com outra pessoa. Isso é um conceito popular. E dentro da psicologia, ela é um processo de identificação que o indivíduo ele se coloca no lugar do outro, coloca ali o sentimento na dor de outra pessoa. E durante a minha graduação, sempre vinha sendo muito cobrado pelos professores que nós devíamos ter empatia. Se a gente não tivesse, a gente estaria no curso errado, deveria procurar fazer outra coisa. Por quê? Porque chegam pessoas para nós todos os dias em sofrimento. Às vezes aparenta ser uma coisa simples, mas aquela pessoa realmente está precisando de ajuda, está precisando de um auxílio, está precisando ali de uma luz. Então, a gente tem que ser ali direcionado para poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. E aí, eu não tive muita dificuldade quanto a isso, mas a dificuldade que eu tive
foi, às vezes, de lidar com alguns sentimentos que certas situações me geravam. Semana passada, eu estava comentando o caso com umas colegas. Eu peguei um caso sobre violência doméstica e a mulher está permanecendo na relação e parece que está envolvendo abuso ali sexual infantil. E aí, essas situações, para mim, às vezes, são muito pesadas, ainda mais envolvendo criança. E aí, eu conversando ali com outras colegas de profissão, até a minha voz alterou. A menina falou assim: a primeira vez que eu estou te vendo brava. Nunca, durante aí os anos que a gente se conhece, é a primeira vez que eu estou te vendo brava. E aí, ali no momento, eu acabei me observando e eu pensei, eu falei, olha, essa pessoa veio para mim, veio procurando ajuda de alguma forma, então eu tenho que pensar, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e ver o porquê que ela está ali. E, às vezes, certas situações acabam ali envolvendo uma certa dependência. Às vezes, a pessoa ali não mudar, não é simplesmente porque ela não quer mudar. Tem algo mais ali por trás. Então, a gente tem que ter essa empatia, tem que ter esse cuidado para ouvir e realmente entender. E como eu tinha falado, Jesus, ele foi o maior exemplo de empatia na Bíblia, tanto de empatia e também de serviço, e ele quis ensinar que nós devemos nos importar e dar suporte para quem precisa. E por que nós devemos ter empatia? Porque eu tenho que fazer bem ali aos pobres, porque é uma obrigação para cumprir o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra como cristãos, não só por isso, mas quando nós praticamos empatia, nós temos alguns benefícios, e eu queria falar um pouquinho deles com vocês. E esse tema, assim, falar sobre emoções, já na nossa EBD aqui, vem sido bem falado algumas aulas e eu tenho gostado bastante dos temas que vêm sido relacionados e a gente tem que ter um certo cuidado com as nossas emoções, tanto para que a gente venha se compreender e também compreender o outro. E por que nós devemos praticar a empatia? A primeira coisa, porque ela é crucial para o nosso bem-estar emocional. Quando nós praticamos a empatia, nós mentalizamos mais aquilo que é bom. Nós somos pessoas mais positivas, somos pessoas mais felizes, nós conseguimos ter mais atenção e clareza das coisas ao nosso redor. E, às vezes, chega uma pessoa que é mais negativa, só que se você é uma pessoa empática, você fica blindado com aquilo dali. Às vezes, você consegue mudar a situação ali daquela pessoa. Já vi uma pessoa que geralmente reclama de tudo, que às vezes é uma coisinha simples, bateu o dedinho ali em algum lugar, na quina de algum lugar, para ela ali o dia já acabou. Ou então, às vezes, alguém a repreendeu, aconteceu algo que ela não gostou, não acordou bem. Então, ali o dia todo dela já é ruim. Tem pessoas que são negativas desse jeito. E Jesus, ele foi alguém que soube ter equilíbrio emocional. Ele passou por diversas situações difíceis. Pensa, às vezes, né, em algumas passagens, eu fico pensando, eu falei, como que Jesus ele foi inteligente? Às vezes ele falava diretamente com certas pessoas, mas às vezes ele falava por parábolas, e com cada pessoa ele tinha um diferencial. Ele tinha ali um equilíbrio, como saber falar com a Cleo, como falar ali com a Miriam, como falar com a Juliana, como falar com a Guida. Ele tem um jeito especial de falar com cada uma das pessoas. E ele também quis deixar isso para nós. E um benefício também, dentro ainda desse tópico, é que eu consigo obter mais rápido soluções para certos problemas, quando eu tenho esse equilíbrio emocional. Às vezes, a gente passa por dificuldades todos os dias, sempre a gente está tendo que tomar decisões.
E quando eu tenho essa empatia, quando eu tenho esse equilíbrio emocional, eu consigo solucionar mais rápido, eu consigo pensar melhor, ver ali com clareza a situação. E no segundo tópico, por que eu devo praticar empatia? Porque eu terei melhores relações interpessoais. Sempre nós vamos ter que estar nos relacionando com alguém, seja no serviço, seja na igreja, seja com familiares. A gente sempre vai estar mantendo relações com outras pessoas. Mas você já parou para pensar, será que essas relações elas têm sido boas? Será que elas têm sido relações saudáveis? Já viu aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar ali com alguém? E ali, às vezes, as conversas dela sempre acabam em discussões e ela nunca está errada, sempre o erro está com os outros. Provavelmente, esse tipo de pessoa é alguém que não tem empatia, é alguém que pensa mais em si, é alguém que não reconhece ali que errou e acaba se tornando uma pessoa muito rígida. Jesus, ele era sempre rodeado de pessoas, multidões sempre o cercavam. E o que ele tinha? Sempre. Ele sempre mantinha boas relações. Jesus, ele não fazia só seguidores, ele também fazia amigos, ele firmava alianças com pessoas. O terceiro tópico é que, eu estou correndo um pouquinho, é porque tem muita coisa para falar, que aí a gente não pode passar o tempo. A terceira coisa, eu consigo compreender aquilo que estou sentindo e ao outro também. E sentir-se compreendido é uma necessidade humana, e para as mulheres, então, nem se fala, né? A gente quer ser muito compreendida. Isso é uma necessidade vital, assim, nos nossos relacionamentos, por onde a gente vai, a gente quer ser compreendida. E ser compreendida é bom, porque quando eu consigo ali demonstrar para alguém, quando alguém me dá esse feedback ali que está me compreendendo, eu consigo desenrolar melhor as coisas. E quando eu sou alguém que tenho empatia, quando eu entro em contato com os meus sentimentos, me dá uma compreensão emocional melhor de como nós somos, como eu sou e como que o outro é. Eu consigo ver com maior clareza ali a outra pessoa. Eu consigo compreender, se às vezes... Vou usar um exemplo meu, do meu casamento. O Rafael, ele me conhece. Quando eu não estou bem, às vezes eu não preciso falar nada. Mas, às vezes, num olhar, ele já me conhece. Às vezes, eu chego na casa da minha mãe e ali eu vejo que ela está diferente, ela não precisa falar nada. Mas foi algo ali que foi construído, foi uma empatia ali que foi construída, foi uma conexão que eu acabei fazendo que eu consigo ver com maior clareza ali como que está a outra pessoa. Jesus, ele conhecia as pessoas, conhecia seus discípulos, ele me conhece, ele te conhece, até melhor do que você mesmo. Um exemplo de, antes de Judas traí-lo, Jesus ele já sabia porque ele conhecia Judas. Antes de Pedro negar ele 3 vezes, Jesus ele já sabia porque ele conhecia Pedro. Então, ele nos conhece. Um quarto tópico é que eu consigo me conectar com o outro. E essa questão de conexão não é estar conectado, aí, que hoje está sendo muito falado, que a gente acaba utilizando muito aí o Instagram, ou um Facebook, para quem tem. Às vezes, a gente acaba buscando muito ali estar conectado virtualmente com alguém. Tenho tantos seguidores, ou eu sigo tantos seguidores, e às vezes isso acaba sendo mais importante do que se conectar com pessoas ali fisicamente, do que manter ali um relacionamento. Eu já vi pessoas que às vezes ficaram tão nisso que só conversa com pessoas virtuais, que às vezes quando está diante de alguém ela não sabe conversar, ela acaba travando. Por quê? Porque ela não está desenvolvendo ali boas relações. E às vezes qual tem sido aí essa sua conexão?
Será que tem sido muito mais no Instagram do que com pessoas? Ontem o pastor Divaldo pegou e falou de um negócio aí que está sendo muito bem falado. Eu nunca assisti, graças a Deus, que é o Big Brother. Às vezes, será que você está se conectando com coisas desse tipo? Coisas que acabam ali não te dando nenhum ensinamento? E às vezes, aquilo dali, para quem assiste aquilo dali, está abrindo a porta da casa para homossexualidade, lesbianismo, traição, quem tem filho adolescente, sexo antes do casamento. Então, você tem que prestar atenção com aquilo que você está conectando, que portas que você está abrindo. E nós, como mulheres, a gente tem que ser sábias. O homem, ele é o sacerdote do lar, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, como que você tem edificado essa casa? Como que você tem mantido essa empatia dentro do seu lar? Como que você... às vezes, a gente está falando muito aqui, mais focado no ministério, mas o seu primeiro ministério é dentro do seu lar. Como que você tem se conectado com as pessoas de dentro da sua casa? Será que às vezes você tem mantido melhores relações, tem se conectado mais com pessoas de fora? E os que estão dentro? Eu tenho um exemplo de uma pessoa esses dias, uma pessoa, todos são cristãos, e aí uma mãe pegou e me procurou, já atendi ela tempos atrás, e ela me procurou pedindo ajuda para o filho dela, cristão também, que teve uma tentativa de suicídio. Aí ela, como assim? Como eu não percebi? Ele nunca deu sinais, nunca falou nada. E às vezes, se o filho fica ali dentro do quarto o tempo todo, vai lá, entra lá, vai saber, vai conversar, vai manter ali relações. Vocês têm que ser os melhores amigos dos seus filhos. Não é alguém lá de fora, não é alguém virtual. Amém? Um outro motivo para eu praticar de benefício da empatia é porque eu deixo de praticar a simpatia. E o que é simpatia? Simpatia, ela é uma percepção ou compreensão de uma situação. Às vezes, a gente vê alguém muito educado, sai cumprimentando as pessoas, isso não é errado. Mas, às vezes, fica só naquilo dali. E simpatia a forma negativa é quando eu tenho pena de uma situação ou de alguém e eu não faço nada em favor daquela pessoa. A simpatia, ela acaba criando separação e desconexão. Às vezes eu estou vendo ali que, por exemplo, eu estou vendo alguém ali que está com dificuldades, aí eu vou e falo assim, tadinho dessa pessoa, poxa, mas uma hora ela vai sair daquilo dali. E às vezes a gente acaba não fazendo nada, nem orando para que Deus venha tirar aquela pessoa ali daquela situação. Então, a simpatia às vezes ela acaba diminuindo o outro também. Às vezes a gente acaba invalidando o problema ali do outro, como se não fosse importante, como se ele tivesse que sair sozinho ali daquela situação. E às vezes a gente pode dar esse suporte e não faz. E um outro ponto é que a empatia, ela nos faz compreender que não somos responsáveis pelas emoções do outro. Às vezes a gente quer que a outra pessoa se sinta melhor quando a gente para conversar, para poder ouvir, dar um conselho. E a gente já quer que a pessoa mude ali a partir daquela conversa, daquela situação. E às vezes essa pessoa acaba não mudando, acaba permanecendo. Isso às vezes acaba gerando culpa em nós. Às vezes acaba gerando um sentimento de tristeza. E quando eu tenho empatia, eu sei separar essa situação. Eu sei respeitar ali a decisão do outro, a liberdade do outro. Se ele não quer fazer, tudo bem, mas eu vou estar ali para quando ele precisar. E a função da empatia não é assumir uma responsabilidade que não é minha. Ela é para demonstrar que eu estou presente
e manter um espaço seguro ali para que a pessoa venha se comportar. Um exemplo dessa situação, eu lembrei da história do jovem rico. Quando ele procura Jesus, e ali ele fala que ele já praticava todos os mandamentos, e ele pergunta para Jesus o que eu preciso fazer para poder te seguir. E aí Jesus fala para ele, pega todos os teus bens e distribui aos pobres. E ali é um choque para aquele jovem, e na passagem fala que ele sai entristecido, mas ele não tomou realmente uma decisão. E às vezes, tem situações que às vezes a gente até acaba vivendo. A verdade está ali para a pessoa, a gente fala, mas ela não quer seguir. Então a gente tem que dar esse espaço. E Jesus, ele poderia, tem um poder sobre todas as coisas, ele poderia forçar aquele jovem a segui-lo, mas será que isso seria bom? Algo forçado? Jesus sabia que não seria. Precisava ser algo ali que viesse realmente do coração dele, que fosse uma vontade que ele quisesse. Então Jesus, ele deu esse espaço para as pessoas tomarem as decisões, nada é forçado. Sobre o tópico de empatia, eu concluí com esse, e agora eu quero falar de algumas mulheres que elas foram importantes na expansão do reino de Deus. E mulheres para a gente se inspirar. Não apenas as mulheres que estão aqui, mas alguns homens também, que vocês possam se inspirar nessas mulheres. A primeira mulher foi Maria, mãe de Jesus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos lá. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí agora eu queria que você pulasse para o versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela foi muito importante na expansão do reino de Deus, não só porque ela carregou ali na barriga dela o nosso Salvador, mas ela também é um exemplo de obediência. Quando eu estava lendo essa passagem e lembrei de Maria como exemplo, eu peguei e fiquei pensando, em nenhum momento Maria ela colocou questionamentos. Mas no início do capítulo fala que ela era uma jovem desposada, ela era uma jovem comprometida. Então, em nenhum momento ali, ela pensou, e José? O que eu vou falar para José? A gente nem se casou ainda, não tivemos nada, e eu vou aparecer grávida. Como que eu vou explicar isso para ele? Que simplesmente foi do Espírito Santo. Ela não pensou nisso. Maria, ela não colocou nenhum questionamento, por quê? Porque ela tinha intimidade com Deus, ela sabia ali realmente quem estava falando e a missão ali para ela que seria muito importante. E às vezes, quando é para servir na casa do Senhor, às vezes a gente coloca muitos questionamentos. Um dia, eu ri muito ouvindo, mas é muito triste porque eu ouvi uma pessoa falando assim, se não for para servir, para ficar no púlpito, para mim não serve. E aí, às vezes, a gente peca, acaba querendo muita visibilidade e acaba esquecendo de servir nas pequenas coisas. Ao invés de a gente exaltar quem realmente é importante, às vezes a gente quer nos mostrar demais, nos exaltar demais.
E não tem que ser assim na casa do Senhor. Para a gente servir, a gente não tem que colocar nenhum questionamento. Se é para lavar um banheiro, se é para limpar aqui dentro, vamos lavar. Se é para cuidar das crianças, vamos fazer. Então, a gente não tem que ficar colocando questionamento, mas sempre a gente tem algo que a gente pode servir ao Senhor. O segundo exemplo é a mulher pecadora. E aí eu queria que vocês já pulassem aí para Lucas 7, versículo 44. Vamos lá. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Até aí. Nessa passagem, Jesus ele estava ali na casa de Simão. E aí, no momento ali daquela confraternização, essa mulher entra. E aí, alguns pontos me chamaram a atenção nesse texto. Eu tenho uma Bíblia do expositor que ela explica versículo, a maioria, versículo por versículo. É bem grande. E aí eu estava olhando essa passagem. E aí alguns pontos me chamaram a atenção. O primeiro é quando Jesus se vira para essa mulher. Naquela época, a mulher ela não era muito reconhecida, ela não tinha muita voz, como a gente tem nos dias de hoje. Então, essa atitude de Jesus de se virar para a mulher, Jesus ele reconhece aquela mulher. E aqui não fala o nome dela, fala só mulher pecadora. E aí esse termo era utilizado para as mulheres que eram prostitutas naquela época. E como a mulher ali ela não tinha muita voz, e a atitude que ela teve ali com Jesus, e Jesus começa a falar ali com Simão, da forma que ela tratou, que era Simão que deveria tratar. Quando vinha alguém ali na casa visitar alguém, confraternizar, era costume ali lavar os pés, ungir a cabeça, e ali Simão não fez. E ali aquela mulher, ela teve uma atitude diferente e ela chamou a atenção de Jesus. E quando ele fala também, vê esta mulher, ele se refere a ela como um troféu da graça. E o que é graça? É favor imerecido, não é? O Senhor, ele nos vê como pessoas importantes para ele. Ele nos vê como mulheres importantes para ele, para estar expandindo o reino dele, para estar falando da palavra dele. E hoje em dia está muito mais fácil da gente falar. Anos atrás a mulher não podia nem votar. E aí pouco a pouco a gente foi adquirindo certas coisas, mas naquela época lá, Jesus ele já via como a mulher ali como importante. E aí, continuando no mesmo livro, eu queria falar com você o terceiro tópico, que é mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Está aí no capítulo 8 de Lucas, versículo 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.
Aqui, essas mulheres, elas ajudavam a sustentar ali a obra com Jesus, e aqui relata que são com seus bens. Às vezes, mas eu não tenho ali dinheiro para estar ajudando na obra do Senhor. Mas você pode ofertar o seu tempo, pode ofertar ali através de um serviço, através de alguma doação. A gente sempre tem algo para oferecer, para poder fazer na casa do Senhor. E como que eu posso estar conectada com Ele? Como que eu posso estar expandindo aí o reino do Senhor? Um quarto exemplo de mulher é Maria Madalena. Nessa mesma passagem, no versículo 2, fala que Maria Madalena, Jesus a libertou de 7 demônios. E essa mulher foi eu vejo assim como uma das mais importantes ali no reino do Senhor. Por quê? Porque Maria Madalena, ela foi falada ali nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. E essa mesma mulher foi quem presenciou a crucificação, viu onde foi colocado ali o corpo de Jesus, foi a pessoa que saiu para ungir ali o corpo do Senhor e foi a primeira pessoa para quem Cristo apareceu. Então, foi uma mulher muito importante. Mas a gente também pode seguir o exemplo dela, por quê? Porque Maria Madalena, onde Jesus estava, ela sempre estava ali, buscando. Hoje a gente não tem aqui o Jesus físico, mas Ele deixou para a gente ainda algo melhor, que foi o Espírito Santo. Então, como que eu estou buscando ao Senhor? Será que eu estou buscando essa aproximação com Deus, com Jesus? Como que tem sido? E o último exemplo é Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Eu vou ler aqui em João 11:5, que fala que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. E a irmã dela aqui era Maria, não era essa mesma Maria Madalena. E em outras, sempre quando eu li essa passagem, essa parte que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, foi sempre algo que comoveu muito meu coração, porque foi algo que, na Bíblia, que acaba explicitando mais que Jesus amava eles. Mas será que Ele me ama de uma forma diferente? Não. Jesus, Ele ama a todos de uma mesma forma. Mas, eu pesquisando, eu fui ver que esses 3 irmãos, eles tinham uma longa convivência com Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam ali procurando estar perto. E essa mesma Maria, na passagem de Lucas 10:38, eu não vou ler, fica para vocês lerem em casa, fala ali que Marta, ela estava agitada, fazendo ali os serviços de casa, e Maria estava ali aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E aí ela acaba reclamando ali com Maria. E aí Jesus vai e fala para Marta se aquietar, porque Maria havia escolhido a boa parte. Ela havia escolhido, e essa parte é ali, está aprendendo, está conectada ali com o Senhor. E quem ama Jesus, quem quer conhecer Jesus, não tem como ser transformado. A gente tem que buscar essa transformação que é nessa palavra. Eu amo a minha profissão, eu amo ser psicóloga, eu amo o que eu faço, realmente é por amor, mas eu tenho que amar mais isso daqui primeiro. Eu tenho que amar mais a palavra de Deus primeiro, outras coisas não podem vir primeiro do que Jesus, do que buscar essa palavra. Então, às vezes, eu não tenho que ficar buscando essa visibilidade, buscando me conectar mais com outras pessoas, fazer mais amigos, do que se eu não estiver realmente importante em buscar essa conexão com Jesus. Então, quais os dons que eu tenho para servir ao Senhor? Que parte que eu tenho escolhido? Como que eu posso servir? Quando nós somos pessoas servas, a gente é pessoas que somos agentes de transformação para o reino do Senhor. Eu estar aqui hoje, eu fui transformada por alguém.
alguém investiu em mim. Na minha infância, eu passei por uma situação que eu fui abusada por muito tempo. E isso acabou me deixando muitas marcas. E aí, eu sempre evitava tocar nesse assunto, mas chegou um momento que eu precisava cuidar daquilo, eu precisava tratar daquilo, porque isso já estava me consumindo. E aí, uma pessoa, uma irmã, ela me ajudou, ela me acompanhou durante quase 2 anos. Sendo esse agente de transformação na minha vida. Então, se poderia mais para frente ter conhecido outras pessoas, mas eu creio que tudo é no tempo do Senhor. Então, se isso não tivesse acontecido, se ela não fosse um agente ali de transformação na minha vida, eu nem estaria aqui pegando o microfone. Quando o pastor convidasse, eu já teria rejeitado, porque eu era alguém que tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de me aproximar, de falar com alguém. E aí, mais no finalzinho ali do nosso tratamento, ela pegou e falou assim, sempre quando te chamarem para falar da palavra de Deus, você nunca pode dizer não. E aquilo ficou muito marcado para mim. Quando eu recebi o convite, falei primeiro para o Rafael e a segunda pessoa para quem eu falei foi ela. E ela se alegra assim com a minha vida, com a transformação. E ela foi um canal de Deus na minha vida. Então, você também pode ser um canal de Deus. Eu não sei a sua história, naquilo que o Senhor quer te usar, mas Ele sabe. Então, seja esse agente de transformação também. Amém? Amém. E eu queria orar com você nesse momento, agradecendo por essa palavra. Queria que você curvasse sua cabeça. Espírito Santo, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, por essa semana que o Senhor vem falando aos nossos corações. Pai, que sejamos servos, Senhor, na Tua obra. Que sejamos agentes, Senhor, de transformação. Que nós venhamos abrir o nosso coração, Pai, para Te servir, seja onde for. Que o Senhor venha desenvolvendo em nós os Teus dons. Que o Senhor venha transformando as nossas vidas, nos fazendo pessoas melhores, pessoas próximas e íntimas do Senhor. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade, que os Teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E só para fechar, eu trouxe alguns presentes. A Cleo, ela distribuiu aí alguns papeizinhos aí debaixo das cadeiras. Então, você procura aí, se tiver na sua. Vale só para as mulheres. Se algum homem tiver, passa para a esposa. São 4. É porque ninguém quis vir para frente. Tem uma cadeira aqui que tá, mas você pode escolher uma pessoa. Ai, Jesus.
vou fazer, peraí. Eu vou anotar um número aqui na minha... Cadê? Deixa eu pegar esse papelzinho aqui, cadê? Fazer igual, para não ter problema. Para não ter favoritismo, gente. Alguém fala um número aí, por favor. Deixa eu ver. Até quanto? De 1 a 10. Dez aqui, você... Mas você já recebeu. Então, peraí, eu vou dizer outro, peraí. Tem que anotar o número e ir de um por um, que senão eles vão ficar gritando até... De 1 a 50. Peraí, ó. Peraí, eu vou falar. Ó. Você? Não. Também não. Não. Mulher, velho. Não. Tá frio. Para baixo. Não. Alzira. Obrigada, Cléo. Caísa, só um minuto. Isso aqui é um pequeno mimo, né, que o ministério, né, para você. É uma coisinha simples, mas é de coração. E que o Senhor possa te abençoar, viu, por essa palavra. Tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês aqui. Os meninos vão cantar mais uma música aqui, e aí o pastor encerra com uma oração, tá bom? E aí depois a gente preparou, né, um lanchinho para vocês. Eu tive algumas ajudantes, né, quero agradecer a cada uma, a Juliana, a Ana Alzira, né, mas a Carol, a minha filha Ana Caroline, a Maria Eduarda, a Glória também me ajudou. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela ajuda de vocês, tá bom? Obrigada. Amém? Vamos ficar de pé de novo? A gente tinha pensado numa música mais lenta, mas foi tão descontraído que a gente vai ter que tocar uma animada, né? Isso. Só bota mais retorno para mim aqui, por favor. Aleluia. Vamos lá? Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora e o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Oh, 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 oh.
sobre tudo, sobre todos. Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora e o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação. Fortaleza, esperança, Dono do meu coração, do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que